40 dias, 40 noites. O sol do deserto da Judéia bate implacável nas rochas calcárias, e o calor sobe do chão como se a própria terra estivesse febril. Um homem está de pé no topo de uma formação rochosa, sozinho, magro demais, a barba crescida, a pele queimada, os lábios rachados. Ele não comeu nada desde que chegou aqui, nada. 40 dias de jejum absoluto no lugar mais árido entre Jerusalém e o Mar Morto. Ele olha para as pedras aos seus pés, milhares delas, redondas, lisas, do tamanho exato de um pão. O estômago se contrai violentamente. A fome é física, dolorosa, urgente. E então a voz chega, suave como uma brisa quente, sussurrando uma proposta tão simples que parece absurda recusar. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele tem o poder. Sabe que tem. Poderia fazer com uma palavra. Acabar com a fome, com a fraqueza, com a dor. Ninguém saberia, ninguém julgaria. É apenas sobrevivência. Mas os olhos dele não se movem das pedras. A respiração permanece controlada. E quando a resposta vem, não são palavras dele. São palavras antigas escritas séculos atrás no deserto onde outro povo falhou. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O cenário muda. Agora ele está no pináculo do templo de Jerusalém. O vale do Cedron se abre 300 metros abaixo. Um único passo e seria queda livre. A voz volta, mais insidiosa desta vez, citando as próprias Escrituras. Se és filho de Deus, lança-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos. Um milagre espetacular, prova inquestionável. Todos veriam, todos acreditariam, mas ele não se move. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação. Ele está em um monte alto e impossível. Diante dele, visões de todos os reinos do mundo se estendem como tapete. Glória de Roma, riqueza da Pérsia, poder de todas as nações. Tudo oferecido em um instante, sem cruz, sem dor, sem morte. Apenas uma condição. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O silêncio pesa mais que o calor. E então a sentença final, definitiva, cortante. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O tentador se afasta. Anjos vêm e servem aquele homem que acaba de vencer a batalha mais importante da história humana. Seu nome é Jesus. E você sempre ouviu essa história. Conhece as 3 tentações de cor. Mas nunca ninguém te contou o segredo por trás dela. Por que a Igreja Católica escolheu este momento, entre todos os episódios da vida de Cristo, para abrir a Quaresma? Por que sempre no primeiro domingo você ouve exatamente este evangelho? O que está escondido nesta escolha que você nunca percebeu? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir os segredos do primeiro domingo da Quaresma que ninguém te explicou. Você já parou para contar os dias da Quaresma? Pegue um calendário. Da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Conte. 46 dias. Não 40. 46. Mas a Igreja insiste em chamar de os 40 dias da Quaresma. Por quê? Ela não sabe fazer conta? A resposta está em um detalhe que a maioria dos católicos nunca percebeu. Os domingos não contam. Isso mesmo. Há 6 domingos dentro do período quaresmal, e nenhum deles entra na conta da penitência. 46 dias menos, 6 domingos igual a 40 dias exatos. Mas por que essa matemática aparentemente estranha? Porque todo domingo, mesmo na Quaresma, é Páscoa semanal. É celebração da ressurreição. A Igreja estabeleceu desde os primeiros séculos que o domingo nunca pode ser dia de luto, jejum ou penitência, no sentido estrito. Mesmo quando você está vivendo os 40 dias de conversão, toda semana tem uma pausa de alegria. É como se Deus dissesse, eu sei que a jornada é dura, mas lembre-se, você já venceu. Cristo já ressuscitou. Por isso, tecnicamente, você pode comer aquele doce que prometeu evitar nos domingos da Quaresma. Não está quebrando o jejum. O domingo nunca jejua. Mas o número 40 não foi escolhido ao acaso. É um dos códigos mais antigos da Bíblia.
um padrão divino que aparece sempre que Deus está preparando alguém ou provando alguém. 40 dias e 40 noites de dilúvio que purificaram a terra. 40 dias Moisés ficou no Monte Sinai sem comer nem beber, recebendo a lei. 40 anos o povo de Israel perambulou no deserto antes de entrar na terra prometida. 40 dias Elias caminhou até o Monte Horeb, alimentado por um único pão. 40 dias Jonas deu a Nínive para se converter. E 40 dias Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, antes de subir ao céu. 40 não é apenas número, é símbolo, tempo de preparação, tempo de provação, tempo de purificação, tempo de expectativa. Quando Deus quer transformar alguém profundamente, Ele usa 40. É tempo suficiente para quebrar o velho e construir o novo, longo o bastante para ser difícil, curto o bastante para ser possível. E no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja coloca você diante do homem que viveu os 40 dias mais decisivos da história, Jesus Cristo no deserto. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Ele não foi ao deserto por acaso. Não foi ideia dele. Não foi uma decisão pessoal de fazer retiro espiritual. Ele foi levado, conduzido, impelido. Por quem? Essa é uma das partes mais esquecidas de toda a história. E muda tudo. A Igreja Católica tem um sistema litúrgico de mais de 2000 anos. Cada leitura, cada evangelho, cada data é escolhida com precisão cirúrgica. Não há acaso. Então, por que, entre todos os episódios da vida de Cristo, milagres, curas, multiplicação dos pães, transfiguração, ressurreição de Lázaro, a Igreja escolheu as tentações no deserto para abrir a Quaresma? Porque a mensagem que a liturgia quer passar no primeiro domingo não é de consolo, é de alerta. Não é passeio espiritual, é combate. A Quaresma não é temporada de bons sentimentos, é campo de batalha. E antes de você se transformar, antes de experimentar a alegria da Páscoa, você precisa confrontar suas fraquezas, confrontar suas tentações, confrontar os 3 atalhos que o impedem de viver plenamente. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como pomba. A voz do Pai declarou: "Este é meu Filho amado." Foi o momento de maior proximidade com Deus, êxtase espiritual. E o que aconteceu imediatamente depois? Deserto, jejum, tentação, solidão. A lição é brutal. Momentos de maior proximidade com Deus são seguidos de tentação. Sempre. Quando você experimenta Deus de forma profunda, quando sua fé se fortalece, quando você toma decisões de conversão verdadeira, espere o contra-ataque. Ele vem, e a Igreja não esconde isso de você. Ela coloca isso logo no primeiro domingo, como quem diz: "Olha, você vai passar por isso, então prepare-se." O primeiro domingo da Quaresma tem 3 dimensões teológicas profundas que a maioria não percebe. A primeira é a dimensão batismal. A Quaresma nasceu nos primeiros séculos como preparação final para os catecúmenos que seriam batizados na Vigília Pascal. Era a reta final de instrução. Por isso você ouve sobre tentação logo após o batismo de Jesus, porque você também, batizado, enfrenta tentações. E na Páscoa vai renovar suas promessas batismais. A segunda dimensão é penitencial. Reconhecer pecados, buscar conversão. O deserto é o lugar do confronto honesto consigo mesmo, sem distrações, sem máscaras. Você e a verdade nua. Jesus enfrenta as 3 tentações fundamentais. E você também. A terceira dimensão é da paixão. A Quaresma inteira prepara seu coração para o mistério pascal, a morte e ressurreição de Cristo. E as tentações no deserto já anunciam a cruz. O diabo oferece atalhos: reino sem sofrimento, glória sem humilhação, sucesso sem cruz. Jesus recusa todos, porque não há Páscoa sem Sexta-feira Santa. Então, este primeiro domingo não é opcional, não é acidente litúrgico, é estratégia espiritual. A Igreja te coloca diante do Cristo tentado antes de te colocar diante do Cristo glorificado, porque conversão verdadeira passa pelo deserto.
Mas há algo nesta história que quase ninguém percebe. Jesus não escolheu ir ao deserto. Outra pessoa o levou. Mateus escreve: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Conduzido. Voz passiva. Ele não foi por vontade própria. Marcos é ainda mais forte. O Espírito o impeliu para o deserto. Impeliu. Verbo de força. Como se o Espírito literalmente empurrasse Jesus para aquele lugar de provação. Lucas completa: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito através do deserto. Este é o personagem esquecido da história das tentações. Todo mundo foca em Jesus versus o diabo. Ninguém percebe que foi o Espírito Santo quem iniciou tudo. Ele levou Jesus ao deserto. Ele escolheu o lugar. Ele determinou o momento. E isso muda completamente o significado do que vai acontecer. O deserto não é castigo, não é abandono, não é Deus te jogando numa situação impossível para ver se você aguenta. É preparação divina. O Espírito Santo conduz ao deserto porque o deserto é necessário. Lá não há distrações, não há multidões, não há aplausos. Apenas você, Deus e a verdade. É no deserto que você descobre quem realmente é quando ninguém está olhando. Israel passou 40 anos no deserto e falhou repetidamente. Reclamou da comida, adorou o bezerro de ouro, murmurou contra Moisés, duvidou de Deus. Jesus passa 40 dias no mesmo tipo de deserto e vence todas as tentações. Ele faz certo o que Israel fez errado. E faz isso sendo conduzido pelo mesmo Espírito que conduzia Israel na coluna de fogo e nuvem. Então, quando você está passando por um deserto, solidão, dificuldade financeira, doença, crise de fé, perda, pode não ser castigo. Pode ser o Espírito Santo te conduzindo para um lugar de transformação. Deus te leva ao deserto não para te destruir, mas para te fortalecer. Não para te abandonar, mas para te preparar. Não para te ver fracassar, mas para te ensinar a vencer. A diferença entre deserto como maldição e deserto como bênção está em quem te levou lá. Se você correu para o deserto por escolhas ruins, por pecado, por rebeldia, é uma coisa. Mas se o Espírito te conduziu, se você está lá porque obedeceu a Deus, porque fez a escolha certa, porque seguiu o chamado, então o deserto é escola. É academia espiritual. É campo de treinamento para a missão que vem depois. Jesus saiu do deserto cheio de poder. Os evangelhos dizem que ele voltou para a Galileia com a força do Espírito. Foi no deserto que ele se preparou para 3 anos de ministério público. Foi lá que enfrentou e venceu as 3 tentações que iriam persegui-lo até a cruz. Foi no deserto que ele aprendeu a dizer não. Você conhece alguém que está passando por um deserto agora? Alguém que não entende por que Deus permitiu aquela dificuldade? Talvez não seja abandono. Talvez seja o Espírito conduzindo, preparando, fortalecendo. Mas o que Jesus enfrentou naquele deserto não era apenas calor e solidão. Havia 3 propostas esperando por ele. 3 atalhos. 3 ofertas que pareciam boas, mas eram mortais. Primeira tentação. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. À primeira vista parece simples. Jesus está com fome. Tem poder para criar pão. Por que não usar? Mas a tentação não é sobre comida. É sobre reduzir Deus a um resolvedor de problemas. É sobre usar poder divino para benefício próprio. É materialismo disfarçado de necessidade. Deus está aqui para me servir, para me dar conforto, para resolver minha fome. Jesus responde citando Deuteronômio 8, versículo 3. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tradução. Existe algo mais importante que necessidades físicas. Existe obediência. Existe propósito. Existe vontade de Deus. Se você vive apenas para satisfazer o corpo, você não está vivendo, está apenas sobrevivendo. E Deus te chamou para mais que isso. Segunda tentação. Se és filho de Deus, lança-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui o diabo cita a Bíblia, usa o Salmo 91.
E a tentação é sutil. Force um milagre desnecessário. Prove que Deus te ama fazendo algo espetacular. Esta é a tentação do sensacionalismo religioso. A tentação de exigir sinais em vez de ter fé. Deus, se tu me amas, faz um milagre agora. Cura minha tia. Resolve meu problema financeiro. Mostra um sinal claro. Jesus responde com Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tradução: não force a mão de Deus. Não coloque Deus à prova. Não exija demonstrações. Fé não precisa de espetáculo. Confiança verdadeira não negocia sinais. Você crê porque crê, não porque viu. Terceira tentação. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Todos os reinos do mundo. Glória, poder, sucesso, sem cruz, sem dor, sem morte. Atalho perfeito. Esta é a tentação do caminho fácil. A tentação do poder terreno. Você pode ter tudo o que quer sem sofrimento. Basta adorar a coisa errada. É a tentação de trocar Deus por qualquer outra coisa que prometa felicidade rápida. Jesus responde com Deuteronômio 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tradução: não há atalho, não há negociação. Adoração é exclusiva. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e ao sucesso. Não pode servir a Deus e a si mesmo. É um ou outro. E aqui está o padrão. Jesus nunca responde com palavras próprias. Sempre cita a Escritura. Sempre usa o livro de Deuteronômio. Sempre a palavra de Deus. O Papa Francisco disse algo profundo sobre isso. Com o diabo não se dialoga. Com o diabo não se argumenta. Porque ele é mais inteligente que nós. Ele vai te enrolar. A única arma eficaz contra ele é a palavra de Deus. As 3 tentações não eram novas. Elas já tinham aparecido antes, em outro jardim, com outra pessoa. E aquela pessoa caiu. Jardim do Éden. Abundância, árvores carregadas de frutas, rios cristalinos, clima perfeito. Adão e Eva têm tudo. Estão saciados. Não falta nada. E mesmo assim, quando a serpente oferece o único fruto proibido, eles caem. Comem. Desobedecem. Trazem pecado e morte para a humanidade inteira. Deserto da Judéia. Escassez. Pedras. Calor escaldante. Frio à noite. Jesus não tem nada. Está faminto. 40 dias sem comer. E quando o diabo oferece pão, poder, glória, ele recusa. Vence. Traz redenção e vida para a humanidade inteira. 2 jardins, 2 tentações, 2 homens, 2 resultados opostos. E este é um dos segredos teológicos mais profundos do primeiro domingo da Quaresma. Jesus é o novo Adão. Ele refaz a prova que Adão reprovou. Ele vence onde Adão caiu. Ele desfaz o erro do primeiro homem. O apóstolo Paulo explica isso magistralmente na carta aos Romanos, capítulo 5. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos receberão a vida. Assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Adão falhou, Jesus consertou. Por isso, o primeiro domingo da Quaresma sempre apresenta 2 textos em paralelo. Gênesis 3, a queda de Adão, e Mateus 4, a vitória de Jesus. E há mais camadas nessa tipologia. Adão estava em condições perfeitas e caiu. Jesus estava em condições extremas e venceu. Adão tinha um mandamento simples: não coma deste fruto, e desobedeceu. Jesus teve 3 tentações complexas e obedeceu nas 3. Adão estava cheio e quis mais. Jesus estava vazio e não cedeu. Adão duvidou de Deus. Jesus confiou em Deus. Israel também passou 40 anos no deserto e falhou repetidamente. Reclamou que não tinha pão no deserto. Jesus recusou transformar pedras em pães. Israel tentou a Deus em Massá exigindo sinais. Jesus recusou se jogar do pináculo. Israel adorou ídolos e deuses falsos. Jesus adorou somente o Pai. Jesus é também o novo Israel. Ele faz certo o que o povo escolhido fez errado. Por isso, o primeiro domingo não é apenas sobre Jesus vencendo tentações. É sobre Jesus reescrevendo a história humana. É sobre a segunda chance da humanidade.
É sobre Deus enviando outro representante, outro Adão, para consertar o que o primeiro quebrou. E desta vez deu certo. São Paulo chama Jesus de o último Adão, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Último porque não precisa de outro. Ele venceu de uma vez por todas. Ele pagou a conta de Adão. Ele fechou a brecha que o pecado original abriu. Por isso, na vigília pascal, você vai renovar suas promessas batismais. Porque no batismo, você morre com o velho Adão e ressuscita com o novo Adão. Você sai da linhagem da queda e entra na linhagem da redenção. E essa vitória de Jesus não ficou apenas na Bíblia. Ela atravessou séculos, entrou na liturgia e criou segredos que você vê toda a quaresma sem perceber. Você entra na igreja durante a quaresma e vê tudo roxo, toalhas do altar, vestes do padre, faixas nos santos. Mas você sabe de onde vem essa cor? Na antiguidade, roxo era o pigmento mais caro do mundo. Era extraído de um molusco raro chamado murice. Precisava de milhares de moluscos para produzir alguns gramas de corante. Por isso o roxo era reservado exclusivamente para a realeza. Imperadores, reis, nobres. Era a cor do poder e da soberania. Na quaresma, a igreja veste o altar de roxo porque está proclamando: Cristo é rei, mas é rei que reina através da cruz, rei que governa pelo sacrifício. O roxo quaresmal não é só penitência, é soberania, é reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e sua autoridade se manifesta no caminho do sofrimento redentor. Mas há uma exceção curiosa. No quarto domingo da quaresma, chamado Domingo Laetare, a igreja permite o uso da cor rosa. Rosa, no meio da austeridade roxa. Por quê? Porque aquele domingo é pausa de alegria. Alegra-te, Jerusalém, diz a antífona de entrada. É como se a igreja dissesse: olha, já passamos da metade. A Páscoa está chegando. Respire, sorria. Outro segredo. Durante toda a quaresma, a palavra aleluia é proibida. Você não vai ouvir essa palavra em nenhuma missa quaresmal. Não se canta, não se fala. Por quê? Para criar contraste dramático. Para que, quando chegar a vigília pascal e o padre cantar o primeiro aleluia após 40 dias de silêncio, aquilo exploda nos corações. É como segurar a respiração por 40 dias. Quando finalmente você respira, o ar entra com força nova. As flores somem do altar. A música instrumental se reduz ao mínimo. Tudo fica mais austero. Mas não é tristeza. É recolhimento. É concentração. É tirar o excesso para enxergar o essencial. Em uma cultura que te bombardeia com sons, cores, estímulos 24 horas por dia, a quaresma te oferece silêncio, simplicidade, espaço para ouvir Deus. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. As cinzas da quarta-feira de cinzas vêm dos ramos do domingo de ramos do ano anterior. Aqueles mesmos ramos que o povo agitou gritando Hosana ao filho de Davi, são queimados e transformados em cinzas que marcam sua testa um ano depois. É reciclagem simbólica profunda. O que era alegria vira penitência. O que era celebração vira lembrança de fragilidade. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Na Semana Santa, os sinos da igreja emudecem. Entre a Quinta-feira Santa e a Vigília Pascal, você não vai ouvir sinos tocando. Eles são substituídos por matracas, instrumentos de madeira que fazem som seco e fúnebre. É símbolo do luto. A igreja está de luto pela morte de Cristo. Até os sinos choram. Quantos hoje entram na igreja e não percebem esses detalhes? Quantos veem o roxo e não sabem que é cor de rei? Quantos sentem falta do aleluia e não entendem que é estratégia de contraste? A liturgia é linguagem. E a quaresma fala através de símbolos que você só entende quando alguém te explica. Mas a quaresma não nasceu apenas para você refletir. Ela tinha um objetivo específico, e esse objetivo foi esquecido. Nos primeiros séculos do cristianismo, se você quisesse ser batizado, não era processo rápido. Não era, vou na igreja domingo, converso com o padre, marco para a semana que vem. Era jornada de anos. Você entrava como catecúmeno, alguém que estava sendo instruído na fé. Aprendia as orações, estudava as escrituras, observava a vida da comunidade,
E quando finalmente se aproximava o momento do batismo, começava a reta final, a Quaresma. A Quaresma era a preparação final e intensiva dos catecúmenos que seriam batizados na vigília pascal, na noite de Páscoa. 40 dias de jejum rigoroso, exorcismos, instrução diária, escrutínios que eram rituais onde a comunidade examinava se o candidato estava realmente pronto. E toda a comunidade participava. Os já batizados jejuavam junto com os catecúmenos, oravam por eles, ensinavam, testemunhavam. Era a preparação coletiva. Por isso a Quaresma tem forte dimensão batismal que hoje muitos esquecem. Não é apenas penitência individual. É renovação do próprio batismo. É redescobrir o que significa ser cristão. E por isso, o primeiro domingo apresenta Jesus, logo após o batismo, enfrentando tentações. Porque você também, batizado, vai enfrentar tentações. E precisa saber como vencê-las. Na vigília pascal, após 40 dias de preparação, os catecúmenos eram batizados. Eles desciam as águas vestindo roupas brancas, renunciavam a Satanás, suas obras e seduções. Professavam fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eram mergulhados 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saíam das águas como novas criaturas. Recebiam o Espírito Santo pela confirmação. E pela primeira vez participavam da Eucaristia, comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Imagina a emoção daquele momento. 40 dias de jejum, semanas de instrução intensiva, toda a comunidade rezando por você. E então, na noite mais sagrada do ano, você morre e ressuscita com Cristo. Você deixa de ser pagão e se torna filho de Deus. Você entra na família da igreja. Era evento transformador. Com o tempo, batismos de adultos foram ficando raros na Europa já cristianizada. Crianças eram batizadas ao nascer. A dimensão batismal da Quaresma foi sendo esquecida. Ela virou apenas tempo de penitência. Desisto de chocolate. Vou rezar mais. Vou fazer jejum. E está certo, mas é só metade da Quaresma. A outra metade é redescobrir seu batismo. Por isso, no final da Quaresma, na vigília pascal, depois de 40 dias de caminhada espiritual, você renova suas promessas batismais. O padre pergunta: renuncias a Satanás? E você responde: renuncio. Crês em Deus Pai? Creio. É como se você estivesse sendo rebatizado, reafirmando conscientemente aquilo que talvez foi feito por você quando você era bebê. A Quaresma é catecumenato para quem já é batizado. É escola de conversão. É redescoberta de quem você é em Cristo. E para essa jornada, a Igreja te dá 3 ferramentas. Mas não 3 ferramentas aleatórias. 3 ferramentas que cobrem todas as dimensões da vida. Oração, jejum, esmola. Os 3 pilares quaresmais que todo católico ouve desde criança. Mas você já parou para pensar por que exatamente esses 3? Por que não 4? Por que não só oração? Qual a lógica por trás dessa tríade? A resposta é simples e genial. Os 3 pilares cobrem a totalidade da conversão. Oração restaura seu relacionamento vertical, com Deus. Jejum restaura seu relacionamento interior, consigo mesmo. Esmola restaura seu relacionamento horizontal, com o próximo. Juntos eles tocam todas as dimensões da existência humana. Oração é reconhecer que você não é autossuficiente. Você precisa de Deus. Você depende dele. E oração verdadeira não é lista de pedidos. É diálogo, é escuta, é silêncio, é permitir que Deus fale. Na correria da vida moderna, você vive no piloto automático. Oração te desacelera, te coloca na presença de Deus. Te lembra quem você é. Filho amado, criatura dependente, pessoa chamada para a missão. Jejum é domínio próprio. É dizer não ao corpo para fortalecer o espírito. Você vive em cultura que diz: faça o que te faz feliz, satisfaça todo desejo, não se prive de nada. Jejum diz o oposto. Nem tudo que você quer é bom para você. Você precisa aprender a renunciar. Você precisa treinar a vontade. Jejum não é sobre comida, é sobre liberdade.
Você jejua para provar que não é escravo do estômago, do celular, da televisão, das redes sociais. Você jejua para mostrar que você controla seus apetites, eles não controlam você. E esmola é amor concreto. Porque não adianta rezar 3 horas por dia e ser egoísta. Não adianta jejuar toda a quaresma e não ajudar ninguém. Fé sem obras é morta, ensina a carta de Tiago. Esmola não é apenas dar dinheiro, é partilhar tempo. É ouvir quem precisa ser ouvido. É visitar quem está doente. É perdoar quem te ofendeu. É sair de si mesmo e olhar para o outro. Os 3 pilares se sustentam mutuamente. Você ora para ter força de jejuar. Você jejua para aprender a partilhar. Você partilha porque orou e entendeu o amor de Deus. É círculo virtuoso. Remova um pilar e o prédio cai. Ore sem jejuar, e sua oração fica vazia de sacrifício. Jejue sem dar esmola, e seu jejum é orgulho espiritual. Dê esmola sem orar, e sua caridade vira apenas filantropia humanista. No Brasil, desde 1964, a Igreja une a Quaresma com a campanha da fraternidade. Em 2026, o tema é Fraternidade e Moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. É jeito concreto de viver a esmola quaresmal. Não apenas espiritualidade abstrata, mas compromisso social real. 12.540 paróquias envolvidas. 50.159 comunidades de base. Milhões de católicos se mobilizando para resolver problema concreto. Moradia digna para todos. Oração sem ação é ilusão. Ação sem oração é ilusão. Jejum sem caridade é ilusão. Quaresma não é sobre escolher um dos 3, é sobre abraçar os 3. E tudo isso começa neste primeiro domingo. Mas o que a Igreja realmente quer que você entenda? Você começou esta jornada vendo Jesus no 40º dia de jejum, faminto, diante de 3 tentações. Agora conhece os segredos que ninguém te explicou. A matemática escondida dos 40 dias. O código bíblico que atravessa séculos. Por que a Igreja escolheu este momento específico para abrir a Quaresma? A estratégia espiritual de te colocar diante do combate antes da consolação. Você descobriu o personagem esquecido, o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Não castigo, preparação, não abandono, fortalecimento. Você conheceu as 3 tentações e percebeu que não eram sobre fome, espetáculo e poder. Eram sobre reduzir Deus a utilitário, exigir sinais em vez de ter fé, escolher atalhos em vez da cruz. Você entendeu a batalha de 2 jardins. Adão no Éden com tudo e caiu. Jesus no deserto sem nada e venceu. O novo Adão refez a prova que o primeiro reprovou. Israel 40 anos no deserto e falhou. Jesus 40 dias e venceu. Ele é o novo Israel que faz certo o que o povo escolhido fez errado. Você enxergou os segredos litúrgicos, que sempre estiveram lá, mas ninguém te explicou. Roxo não é apenas penitência, é soberania de Cristo Rei. Aleluia, fica em silêncio para explodir na Páscoa. Cinzas vêm dos ramos do ano anterior. Sinos emudecem na Semana Santa. Domingo não conta na penitência porque é Páscoa semanal. Você descobriu a origem batismal esquecida. Quaresma nasceu para preparar catecúmenos para o batismo na vigília pascal. E por isso você, batizado, renova promessas batismais no fim desta jornada. Quaresma é redescobrir quem você é em Cristo. E aprendeu os 3 pilares que cobrem todas as dimensões da conversão. Oração vertical, jejum interior, esmola horizontal. Não 3 opções, 3 necessidades. Mas agora vem a parte que você precisa responder sozinho. Este primeiro domingo da Quaresma não é sobre conhecer a história de Jesus, é sobre reconhecer seu próprio deserto. Você está em um deserto agora? Solidão que dói, dificuldade que não passa, perda que não cicatriza, crise de fé que te assombra. Talvez não seja castigo, talvez seja o Espírito te conduzindo, preparando, fortalecendo. As mesmas 3 tentações que Jesus enfrentou no primeiro século te atacam hoje no século XXI. A tentação de reduzir Deus a resolvedor de problemas. A tentação de exigir sinais espetaculares.
A tentação de escolher o caminho fácil em vez da cruz. Mas você tem as mesmas armas que Jesus tinha, a palavra de Deus. Com o diabo não se dialoga. Você cita a Escritura e resiste. A Quaresma te oferece 40 dias de treinamento espiritual. 40 dias para aprender a dizer não. 40 dias para fortalecer a vontade. 40 dias para redescobrir quem você é quando ninguém está olhando. Não é passeio, é combate. Não é férias espirituais, é campo de batalha. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo que conduziu Jesus te conduz também. Você está pronto para entrar no seu deserto